Olá pessoal, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo, estou em um cenário bem diferente, que já dá um spoiler do tema do vídeo de hoje. E eu vim responder uma tag que se chama Tag Dirigir. São 12 perguntinhas que eu vou conversar com vocês a respeito da minha habilitação, quando eu comecei a dirigir, como foi. E eu espero muito que vocês gostem, tava com muita saudade de gravar aqui pro canal. E eu precisei ficar durante esse tempo sem gravar por conta de várias coisas que foram acontecendo na minha vida. E eu realmente precisei tirar esse tempo mesmo pra resolver tudo isso e também poder ficar melhor pra poder voltar a gravar. Porque eu não gosto de passar uma energia que não seja positiva com os vídeos. Então eu gosto de gravar quando eu tô bem mesmo. E tô aqui, voltei a gravar os vídeos, espero que vocês gostem e vamos lá! A primeira pergunta é: com que idade e com quem você aprendeu a dirigir? Bom, gente, eu sempre fui apaixonada por carro, por me locomover e dirigir de fato. Eu acho muito massa tudo que envolve a questão da direção. E tanto que quando eu ia no brinquedo de parque, de shopping, que tinha o bate-bate, ele era o meu favorito e eu não ia pra bater em ninguém. Eu realmente ia porque eu queria ter aquela sensação de estar dirigindo de fato e conseguir me mover, então eu amava, ficava lá brincando. Por mim eu passava horas, né, no bate-bate, esquecia todos os outros brinquedos e ficava nele me divertindo. E era meu sonho poder dirigir, né, ter o carro e poder me locomover, sair com minha família, com as pessoas que eu amo. E eu comecei a dirigir, a aprender a dirigir de fato, com 19 anos, que foi quando eu comecei a autoescola, né? E eu aprendi a dirigir com o professor da autoescola e depois fui aprendendo também com meus familiares, né? Com a minha sogra, com o meu avô e com o meu tio. Eles três foram muito presentes nessa questão do meu aprendizado e eu sou muito grata a eles por terem tirado um pouquinho do tempo deles para poder me ensinar tudo o que eles sabiam, dicas, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. E claro, também, principalmente, o meu professor da autoescola, que é o Romário. Ele foi, assim, essencial, super importante em cada etapa que eu passei da autoescola, assim, nas aulas práticas. Ele me deu várias dicas que fizeram toda a diferença e até hoje. Às vezes eu lembro quando a gente estava na aula e ele falando. Então, eu sou muito grata por Deus ter colocado ele para ser o meu professor, porque ele tem alguns profissionais que acabam deixando você um pouco mais tensa ou não conseguem passar de uma forma tão didática como ele passou para mim. Cada coisinha ele foi explicando sempre com muita atenção, muita calma. Sempre que eu tinha dúvida eu poderia perguntar 10 vezes, ele ia responder as 10 vezes e sempre com leveza, sabe? Então eu aprendi com essas pessoas e vou deixar aqui algumas fotos para vocês verem durante esse meu aprendizado, alguns vídeos que eu fiz questão de registrar junto com minha mãe, com o Júnior, que é meu namorado. E é muito incrível poder analisar do começo, quando eu realmente iniciei, né, nesse aprendizado, como eu estou hoje, porque eu tinha muito medo e hoje em dia ainda tenho, mas melhorei demais. Então, assim, eu agradeço muito essas pessoas que me ajudaram nessa caminhada de aprendizado, porque com certeza, se não fossem elas, eu não teria conseguido tão rápido aprender tantas coisas ao mesmo tempo e ter essa segurança que eu tenho hoje. Então, o apoio que eu tive, tanto deles como da minha mãe, do Júnior, que também fez a autoescola junto comigo, né? A gente aprendeu tudo isso muito junto. E eu sou realmente muito grata a cada um deles, porque fez toda a diferença. 2. Com quantos anos tirou a carteira de motorista? Bom, gente, assim, eu digo que a questão da autoescola, assim, foi uma saga pra mim, porque a gente começou no final de 2019, a gente foi fazer a matrícula, né? E começamos as aulas em janeiro, se eu não me engano foi no dia 20 de janeiro. E são em torno de 15 aulas teóricas, mais 20 aulas práticas, né? A gente ia de segunda a sexta, no período da noite, assistia uma quantidade X de horas de aula teórica, né? Fazia atividades, assistia via slide. Tinha o professor também da aula teórica, que foi muito importante pra gente também, para aprender legislação, trânsito, como funciona, o que pode, o que não pode, as regras, né? A questão da mecânica. Então, a gente recebe uma apostila
e faz essas aulas teóricas para depois fazer uma prova teórica e aí sim poder começar as aulas práticas para poder fazer a prova prática e, se aprovada, conseguir tirar a carteira, né? E aí, quando eu terminei a aula teórica, fiz a prova teórica, passei, fui para as aulas práticas, né? E na última aula prática, foi exatamente em março, quando na outra semana ia dar que de fato a gente estava em pandemia, né? Que foi março de 2020. E aí eu fiz essa última aula e desde então tudo ficou parado. E aí eu fui conseguir fazer só em setembro, agosto para setembro, a prova prática. E aí eu já tinha feito 20 anos, né? Então eu comecei a autoescola com 19, mas de fato só fui tirar a carteira com 20 anos por conta disso tudo que aconteceu. O período todo, que ao invés de eu tirar com 19, tirei com 20, foi por conta da pandemia. 3. Quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Assim, gente, eu acredito que depende muito do motorista, da motorista, né? Como foi o processo de aprendizado dessa pessoa. Porque eu tiro quando eu saio de Uber, né? Que às vezes pego motorista. E assim, realmente varia muito. Eu vejo homens que são muito cuidadosos, habilidosos com o carro. Assim como eu também vejo mulheres que são muito habilidosas com o carro, né? E tem muito cuidado. Ao meu ver, eu acredito que, no geral, as mulheres elas acabam tendo um pouco mais de atenção durante o trajeto, mais cuidado, né, com o percurso. Mas eu realmente acredito que depende muito de pessoa para pessoa, e não homem ou mulher dirigem melhor, né? Com essa observação que as mulheres, para mim, acabam tendo um pouco mais de cuidado e atenção durante o trajeto, né? 4. Qual o carro do seu sonho? Para a pergunta 4, eu posso dizer que está em processo de análise, porque a gente tem muitas opções de carro, assim, marcas, estilos, performance, tecnologia. Então, são muitos fatores para serem analisados até eu dizer, esse é meu carro do sonho, sabe? Então, eu vou dizer que está em processo de análise para eu poder dar uma resposta mesmo para vocês. 5. Você faz maquiagem e atende o celular dirigindo? Não, gente. Geralmente eu não dirijo, quando eu tô no carro, eu não tô sozinha, né? Então, se meu celular tocar, alguma coisa do tipo, sempre minha mãe ou o Júnior que conferem pra mim e eles me passam, né? E aí eu vou dizendo pra eles se dá pra responder ou não. Se de fato for só comigo, só eu realmente tiver que atender, tiver que responder, eu geralmente paro o carro para responder ou deixo chegar em casa para poder conferir com calma e responder. Mas olhar o celular enquanto eu tô dirigindo, ou me maquiar principalmente, não. Eu me arrumo em casa, me maquio em casa, e se eu for dar um retoque ou coisa assim, o carro tá parado, já tá estacionado, já quase para eu descer. Mas dirigindo, não. Eu gosto de colocar 100% de concentração, 101% de atenção e concentração quando eu tô dirigindo. É até engraçado, porque eu fico assim, ó, na direção, porque eu quero ficar realmente concentrada aqui no que eu tenho que olhar, manter a calma para poder fazer tudo certinho. 6. Você já sofreu algum acidente? Olha, comigo dirigindo, graças a Deus, não. Já tive um pequeno acidente, mas é como passageira, estava como passageira. Mas eu dirigindo mesmo, não. 7. Alguma vez já falhou o freio do seu carro? Se sim, conte como foi. Gente, graças a Deus o freio nunca falhou, certo? Eu sempre tento manter o cuidado de conferir se está tudo certo. Quando eu perceber alguma coisa estranha, eu já vou falando logo com meu tio, com meu avô, com minha sogra. Eles dão uma conferida e me dão ok se precisa de alguma manutenção ou não. Quando precisa, o meu avô sempre leva para o mecânico conferir e dá tudo certo. Ele é muito fofo por levar para mim, assim, é muito atencioso. Então, eu agradeço muito por poder contar com essa ajuda deles, né? Quando não entendo de alguma coisa, eu posso perguntar ou então eles mesmos conferem pra mim se tá tudo certo. Mas geralmente quando eu tô dirigindo, eu já fico logo atenta a qualquer possível sinal, alguma coisa que eu noto estranho, pra já falar pra eles e a gente consertar. Mas graças a Deus nunca aconteceu do freio falhar, não. 8. Você dirige de salto ou chinelo? Não, gente. No dia a dia eu não costumo usar salto. Quando eu preciso usar salto, geralmente eu vou sair de Uber ou de carona. E chinelo, quando eu tô de chinelo, eu dirijo descalço. Mas no geral eu dirijo sempre com minha sapatilha rosa, que eu fiz praticamente todas as aulas práticas com ela. E eu me sinto muito segura dirigindo com ela, porque é como se eu estivesse descalço, mas não tô.
Então, ele tem o que precisa, né, que é para não ficar deslizando nos pedais. E, ao mesmo tempo, eu sinto a sensação como se eu estivesse descalço. Então, é o bom dos dois mundos, pra mim, né? Por isso que eu sempre que posso dirijo com ela. Ela até tá, assim, já quase aos pedaços, mas eu não me desfaço dela, porque realmente eu gosto muito de dirigir com ela, me sinto muito segura. Consigo sentir os pedais direitinho e dirigir sem ter o perigo de deslizar nada. Mas, realmente, quando não dá pra eu ir com ela, quando eu vou usar algum outro tipo de sapato, ou eu dirijo descalço, né? Ou então eu uso algum que não vai deslizar nos pedais. Mas não dirijo nem de salto e nem de chinelo. 9. Já teve alguma multa? Por quê? Não, gente, graças a Deus nunca tive multa. Como eu falei pra vocês, eu busco ao máximo dirigir com muito cuidado, muita atenção, principalmente 101% de concentração aqui. Tanto que às vezes eu nem falo muito quando eu tô dirigindo, pra focar minha atenção mesmo nos sinais, nas placas, no carro. Enfim, tudo que envolve o trânsito e o que depende de mim, né, no carro. E quando eu tô conversando, geralmente é um trajeto que seja mais tranquilo, que eu já tenha uma certa prática maior, já passo com mais frequência, né? E aí já tenho uma maior segurança. Mas, no geral, assim, eu tento manter esse cuidado 200% a mais pra justamente evitar esse tipo de problema, né? 10. Já fez uma viagem longa dirigindo? Não, gente. Faz um ano que eu recebi a carteira provisória, né? E há alguns meses que eu recebi a minha carteira definitiva. Durante esse tempo, eu dirijo mesmo só aqui, nas redondezas, né? Nos lugares que eu tenho mais frequência que eu vou. Eu não costumo ir para lugar muito longe. E como eu falei pra vocês, quando eu preciso eu vou de Uber ou de carona. E por enquanto não fiz nenhuma viagem assim muito longa. Tenho muita vontade de me desafiar e fazer isso. Inclusive meu tio, meu avô e minha sogra sempre falam, né? Não, dá pra gente testar, vamos treinar, vamos lá pro centro, vamos lá pra praia, vamos pra um lugar mais longe. Realmente pra eu começar a pegar essa prática pra pegar uma estrada, por exemplo, né? Mas assim, eu tenho buscado praticar primeiro aqui nas redondezas, que são lugares que eu vou de fato precisar ir com mais frequência, para depois ir expandindo a distância, né? Mas por enquanto não fiz nenhuma viagem longa, mas pretendo sim, e se Deus quiser vou conseguir registrar para vocês. 11. Já dirigiu bêbada? O que pensa sobre isso? Eu não bebo nada que tenha álcool, não tenho interesse em, enfim, algum tipo de bebida nesse sentido. E nunca dirigi bêbada. E o que eu penso sobre isso é como eu falei pra vocês, assim, eu tento o máximo possível dirigir com o máximo de cuidado, né? E atenção e consciência mesmo. A gente faz as aulas teóricas, faz as aulas práticas, passa por cada prova, né? Tem os testes antes também de começar as aulas teóricas. E assim, a gente passa boa parte do tempo da autoescola vendo o que pode e o que não pode fazer. E é muito claro que não pode dirigir alcoolizado, alcoolizada, enfim. Então, eu busco ao máximo seguir as regras, né? O que está na lei, o que é certo a se fazer de acordo com o que foi estabelecido, né? Pelas instituições, pelas organizações, enfim. E se tá dizendo que não pode, eu não vou fazer isso. Então, eu realmente não entendo por que as pessoas insistem em dirigir alcoolizados, colocando em risco a vida de tantas pessoas, tantas vidas, né? Até animais mesmo. No meio da rua acontece diversos casos de atropelamento por pessoas que não têm o mínimo de consciência, né? E no caso das pessoas que têm algum tipo de vício, principalmente se elas têm realmente um problema que precisa de um tratamento, aí eu acredito que essas pessoas também deveriam dar uma pausa nessa questão da direção, vão manter essa vida, né, de bebida, mas que elas tenham consciência de não colocar a vida das outras pessoas, das outras vidas em risco, né? Porque a gente aprende na autoescola que nós somos os motoristas e, por exemplo, pedestres, ciclistas, eles têm prioridade diante da gente porque a gente está num veículo que ele é maior, né? Ele tem toda essa proteção aqui. E os pedestres e os ciclistas, por exemplo, já estão bem mais expostos do que a gente. Então, se um pedestre vai passar, se um ciclista vai passar, eles têm prioridade no trânsito. Então, eu não concordo com pessoas que dirigem alcoolizadas, não acho correto. Acredito que elas têm que ter o mínimo de consciência, senso, e se elas decidirem beber, que elas não dirijam, entende? Então, o meu pensamento, em resumo, é isso. Não concordo, não acho legal. E da minha parte, não faço, né? E busco tentando seguir ao máximo a lei e o que é pra fazer, e não o contrário.
12. Que dica você daria para quem vai tirar a carteira pela primeira vez? Olha, gente, eu sou uma pessoa que, como eu falei pra vocês, né, foi uma saga passar pela autoescola, assim, eu falei mesmo o resumo do resumo, mas a gente passou por muita coisa, foi praticamente um ano durante todo esse processo, desde que a gente se matriculou até receber a carteira, e mais um ano para poder receber a definitiva, né? Mas assim, eu senti muito medo, senti muita insegurança. Até hoje em dia eu tenho algumas coisas que eu não me sinto segura pra fazer, por isso que eu respeito e espero eu me sentir pronta pra fazer, pra não me colocar em risco e não colocar ninguém em risco também. Eu também sou muito grata por cada pessoa que apareceu durante esse percurso, né, de aprendizado que eu tive, porque sem dúvidas, eu tenho certeza, Ele planejou tudo muito direitinho, assim, nessa questão da autoescola pra mim. Colocou as pessoas certas, na hora certa, falando o que eu precisava aprender de fato, da forma que eu precisava ouvir. E ele está comigo, assim, em cada parte. Então, essa questão da fé pra vocês eu queria deixar muito importante, né? Porque em alguns momentos a gente vai pensar que não vai conseguir, que não vai dar certo. A questão das provas, a gente vai sentir aquele nervosismo, aquele medo, né? Mas para vocês darem o melhor de vocês, muita atenção em cada aula, desde a teórica até a prática. Não esperem só pela prática, a teórica também é muito importante mesmo, porque é quando a gente vê exatamente o que pode e o que não pode, a questão da mecânica também, para algum tipo de problema que possa dar. Enfim, a questão da direção defensiva também, que é super importante. Então, tenham foco, tenham atenção, tenham calma, que é uma coisa que os meus tutores, né, sempre falavam pra mim: tenha calma que vai dar tudo certo, é normal sentir medo, mas você é maior do que isso. E buscar ao máximo não deixar que esse medo, essa insegurança trave você, né? Vai ter momentos que você vai precisar ultrapassar isso, com certeza, você vai ter que ser maior do que isso, vai ter que realmente enfrentar o trânsito. Nas aulas práticas a gente tem que aprender baliza, né? Dar ré, a saber a distanciamento, regular como é que fica melhor o retrovisor e lembrar das outras regras, né? A questão do controle dos pedais também, que é uma coisa assim que é muito delicada, pelo menos pra mim foi muito delicada para aprender. A troca de marcha, gente, são muitas coisas, mas para vocês não ficarem desesperados, certo? É confiar no tutor de vocês, rezar para que apareçam as pessoas certas para ensinarem vocês as melhores técnicas, as melhores dicas, né? E realmente dar o melhor de vocês para aprender, tanto na parte teórica quanto na prática. Deem o melhor de vocês, foco, atenção, calma e fé, que vai dar certo. O medo vai acontecer de sentir, insegurança vai acontecer de sentir, mesmo depois de tirar a carteira, tá? É normal, só não pode deixar eles paralisarem a gente, tá? Então é isso que eu venho buscando melhorar em mim e também focar de fato em melhorar minha performance aqui como motorista, né? Porque, como eu falei pra vocês, é uma coisa que eu amo, eu quis muito, era um sonho poder dirigir pra mim, assim. E hoje poder estar aqui com a carteira, né, já ter passado por todo esse processo, mesmo com essa pandemia, com tudo isso que aconteceu na saga, que mais pra frente eu posso fazer um vídeo contando com mais detalhes pra vocês. É muito gratificante e feliz pra mim. Eu agradeço muito a Deus e as pessoas que me ajudaram durante todo esse percurso, porque realmente, assim, é uma realização, é uma conquista pra mim, que eu fiquei muito feliz mesmo. E é isso! Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!